Se você é assistente social e está se preparando para atuar no judiciário, respira fundo porque vem aí um universo, uma linguagem assim muito própria, um vocabulário cheio de termos que no começo podem até parecer outro idioma, né? Mas que não são nenhum bicho de sete cabeças. Bom, primeira coisa, vai trabalhar no judiciário é entrar num ambiente onde cada palavra tem peso. Às vezes, o que parece um detalhe na fala muda completamente o rumo de um processo. Então é muito importante não só entender o que as palavras significam no dicionário, como o que elas significam também na prática. E vamos começar com a mais essencial e básica de todas, né? Processo. Não é só um monte de papel empilhado com capa azul, não. É a estrutura oficial onde uma demanda, uma queixa, uma acusação, uma solicitação, ela é organizada para ser analisada por um juiz. É dentro do processo, por exemplo, que a sua atuação entra, muitas vezes como prova técnica, através de laudos, de pareceres, de visitas, de relatórios. Agora, se acostume também com esse termo, autos. Quando alguém fala está nos autos, quer dizer o quê? Que aquela informação está registrada oficialmente dentro do processo. E olha só, se não está nos autos, não está no mundo jurídico. Por isso, tudo que se escreve, cada detalhe, cada fala que você escuta de uma criança, de uma mãe, de uma pessoa idosa, tem que ser bem documentada, com clareza, ética e responsabilidade. Outro termo que aparece direto é requerente e requerido. Quem é o requerente? É quem entra com o pedido. E que é quem está buscando, por exemplo, a justiça para resolver alguma coisa. Já o requerido é quem está sendo chamado para responder esse pedido. Tipo, uma situação de guarda. A mãe ela pode ser a requerente, pedindo a guarda do filho, e o pai o requerido, ou até vice-versa. E falando em guarda, outro termo muito importante são tutela e curatela. Parece tudo igual, mas são coisas diferentes. A tutela é quando uma criança ou adolescente fica sob a responsabilidade de alguém que não é exatamente pai e mãe. Normalmente, por que isso ocorre? Porque os pais morreram ou perderam o poder familiar. Já a curatela é mais usada com adultos que, por alguma condição, não conseguem responder por si mesmos, como pessoas idosas, pessoas com deficiência, por exemplo. E é aí que você entra, com a sua escuta sensível, seus relatórios, sua avaliação social. E lógico, gente, não dá para esquecer do famoso sigilo de justiça, né? Significa o quê? Que aquele processo não pode ser acessado por qualquer pessoa. Muitas vezes vai envolver crianças ou adolescentes, violência doméstica, adoção, temas delicados, né? Então, ética aqui não é só valor do serviço social, é uma exigência legal e vazamento de informação pode dar até processo criminal e eu não estou brincando, gente. Outro que você vai ouvir bastante é a audiência, né? É aquele momento em que as partes se encontram com o juiz e às vezes com o promotor também, defensor, né, advogado e em muitos casos você, como assistente social, pode ser chamado para apresentar seu relatório ou até para explicar um pouco melhor a sua análise. E aí saber se posicionar com firmeza, com empatia, faz toda a diferença. Vamos lá, mais dois termos para fechar com chave de ouro. Laudo social e parecer social. O laudo é mais técnico, né? Mais objetivo, normalmente solicitado pelo juiz e você tem que seguir um modelo com introdução, metodologia, análise, conclusão. Já o parecer é mais opinativo, mais direto. Você pode ser chamado aí para dar um parecer sobre determinada situação com base na sua experiência e aí você vai avaliar. Mas olha, mais do que decorar termos, o essencial é o quê? É entender o contexto onde você vai atuar. O judiciário não é neutro, tá? E você sabe disso. Por trás de cada processo tem gente sofrendo, tem direitos sendo violados, tem desigualdade social gritando. E o seu papel como assistente social é o quê? É justamente esse, é dar voz a quem muitas vezes não é escutado. Então vai se familiarizando com esses termos, tá? Estuda, pergunta, anota, conversa com quem já está na área, né? Mas nunca perde de vista o mais importante. O seu olhar crítico, sua escuta qualificada e o compromisso com a justiça social, que é bem mais amplo, inclusive, do que a justiça dos tribunais, né? Por quê? Porque, no fim das contas, o vocabulário ele pode até ser jurídico, mas o coração do trabalho continua sendo humano.